Congresso tem poucos meses para votar mudanças na legislação eleitoral que valham para o próximo ano. Entre as propostas na mesa estão o financiamento de campanha, sistema eleitoral, coligações e sistema de listas. Nos últimos anos, a maior alteração foi a proibição ao financiamento empresarial de campanhas políticas, e isso pode ganhar um novo formato. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir as principais propostas com os deputados Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Deputados, uma das maiores polêmicas que voltou a ser discutida agora, que já teve em diversas reformas políticas, na última proposta do deputado Henrique Fontana, se não me engano, ela foi derrotada no plenário, foi a proposta de fazer um sistema de lista fechada. Quer dizer, os partidos apresentariam uma lista ordenada e as pessoas votariam nessa lista, na lista do partido. E elas não votariam mais, como a gente vota hoje, no seu deputado, no deputado que ela quer eleger. Deputado Espiridião Amin, o senhor acha que essa proposta agora vai? Essa proposta vai crescer. E vai crescer não por causa da Lava Jato, vamos ser justos. Vai crescer por causa do combate à Lava Jato. Com a proibição do financiamento por empresas, com a disponibilidade apenas do financiamento público, além do financiamento por pessoas físicas, a lista, o voto em lista passou a ser uma preferência por exclusão. Eu sou contra a lista fechada. Deputado, que ela passou a ser uma preferência? Porque o financiamento público, que é o predominante hoje, atualmente no Brasil, é afeiçoado ao financiamento ao partido e não à pessoa. O financiamento público, estatal, se compadece, é apropriado no mundo inteiro ao sistema eleitoral que tem lista fechada ou lista aberta, mas que tem o voto partidário predominantemente. Até mesmo o sistema belga, onde o cidadão pode votar no partido e na pessoa, e que chegou a ser discutido também pelo deputado Henrique Fontana. Isso está sendo reabilitado tanto pela dificuldade do financiamento, quanto também pelo que a imprensa tem veiculado, de que a lista fechada funcionaria como uma espécie de burca para esconder pessoas que possam estar com mais dificuldade quanto a aspectos morais ou éticos na sua eleição. Eu não acho que essa questão seja relevante. O que torna a discussão sobre a lista mais favorecida é o fato de não haver financiamento público. Isso eu estava dizendo. Aliás, financiamento por empresa, que eu acho que é o certo. Eu acho que não pode haver financiamento por empresa, especialmente no momento atual. Eu sou contra a lista fechada, porque ela vai contra o que pensa o brasileiro, que predominantemente vota na pessoa. 85%, 90% dos eleitores já demonstraram isso em todas as pesquisas, escolhe a pessoa e não o partido. Então, com a crise partidária e com a crise de representação que nós estamos vivendo, instituir a lista fechada pode ser um tiro na democracia. Por isso eu sou contra. Deputado Rubens Pereira. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que é mais do que necessário que nós façamos alguma mudança. O nosso modelo vigente de lista aberta, voto proporcional, com coligação, que valeu até 2014, financiamento empresarial, com limites definidos pelo próprio candidato, deu como resultado o Congresso mais rico da história, o Congresso mais processado da história e, consequentemente, o Congresso que tem menos legitimidade, onde o povo menos se sente representado. Então, isso é responsável por parte da crise política que nós vivemos no nosso país. O maior partido da casa tem 15%, o partido que elegeu o presidente na última eleição, o PT, tem 15% do parlamento. Como é que você constrói maiorias onde o maior partido tem 15% apenas do parlamento? Nós temos representantes de 27, 28 partidos. Nós não queremos a volta do bipartidarismo, não é dizer que apenas 2 partidos são donos da razão. Mas 28, será que é esse o espírito da Constituição? Também penso que não. O ideal, então, é que nós, em primeiro lugar, reconheçamos que temos que ter algum tipo de mudança. O atual modelo não deve
prosseguir. E o sistema de voto em lista é um sistema que vem com alguma coerência com o desejo da nossa Constituição. A nossa Constituição escolheu a democracia partidária. Não é possível se participar do processo democrático das eleições sem partido. Foi uma opção do Constituinte. A pergunta é, como então fortalecer os partidos? Até hoje, como bem disse o deputado Amin, a cultura é que nós votamos num candidato, numa pessoa. Mas aí também está a raiz de parte dos problemas que nós temos, como a troca de favores, o clientelismo, filhos inclusive do patrimonialismo. Então, a partir do momento que o eleitor vota em um candidato, ele amanhã se acha no direito, inclusive, de pedir uma retribuição, quer seja um cargo, quer seja um favor pessoal, quer seja uma empresa, uma contratação em benefício próprio. E qual partido hoje defende, por exemplo, a educação pública? Qual partido hoje defende os aposentados? Quais são as bandeiras dos partidos? Não há minimamente essa discussão durante o período eleitoral. Vou além. Durante a campanha, meu adversário é alguém do meu partido. Por quê? Porque eu estou disputando uma vaga com ele. Então, durante a eleição, o período que toda a sociedade está mais mobilizada, quem confronta comigo é um filiado do meu partido. Porque nós dois, repito, estamos disputando a mesma vaga. Quando deveria ser o contrário. Durante esse processo, nós do mesmo partido deveríamos defender as mesmas bandeiras, lutar pelos mesmos projetos. Ao meu ver, a tentativa de voto em lista é uma tentativa válida, que tem que ser aperfeiçoada, tem que ser melhorada, tem que ser, digamos que, abrasileirada. Não adianta nós importarmos um modelo que deu certo em um outro país e trazer e achar que isso por si só dará certo no Brasil. Então, acredito que, mediante ajustes, o voto em lista pode ser uma tentativa para superar essa grave crise política que nos assola hoje. Você vê que o deputado Rubens Pereira é tão hábil que ele despendeu 90% da sua fala criticando o atual modelo, com que todos nós concordamos, e 10% para falar sobre a lista fechada. Quanto ao atual modelo, eu faço minhas as palavras do Zygmunt Baum. É um pequenino livro de uma entrevista dele, recentemente falecido, Babel. Nós sabemos que o que está aí está errado, mas não sabemos ainda para onde ir. E é provável que tenhamos que ir de maneira paulatina. A lista fechada nem para paulatina serve. Eu já defendi o modelo alemão. Eu apresentei esse projeto aqui em 79, na minha primeira legislatura. Mas o brasileiro não pode deixar de ter o voto pessoal. Se pelo menos defendessem a lista aberta, transformariam a burca num véu mais discreto. Mas não, é lista fechada, é para o povo não saber. E o que eu queria focalizar é o seguinte: nós temos que ter um modelo de transição, que pode até admitir, primeiro, o mais necessário, proibir coligação nas eleições proporcionais. Então, se não der na próxima eleição, que dê na próxima. Deputado, isso, a gente vai chegar nas coligações, mas é que o senhor se referiu à questão do financiamento de eleições. Esse é outro, eu queria só esclarecer isso, falar um pouco mais sobre isso. Que vem em favor. Porque hoje a ideia do relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, é permitir parte de financiamento público, parte de financiamento pessoa física, mas flexibilizar esse sistema tão rígido de pessoa física. Mas uma das propostas que também está em pauta hoje é a criação de um fundo eleitoral. Então seria dinheiro público para financiar os partidos, que seria entre 4 ou 5 bilhões de reais. Precisa de tanto dinheiro. As pessoas resistem a dar dinheiro para o sistema eleitoral. O quanto de valor é uma discussão subsequente. Eu acho que nós não vamos poder ter outra coisa a não ser fundo partidário, ou seja, dinheiro público, inclusive para cobrir programas de rádio e televisão, que não são gratuitos, não é verdade? Nós não vamos sair disso. E financiamento privado, pessoa física, com identificação, que nós não temos o hábito de ter. O eleitor brasileiro não está acostumado a financiar partido. Você não vai ter grandes adesões a isso. Não vai ter. Então, inovar em cima disso, criar uma subconta, essa história do fundo, é uma subconta do fundo partidário. Então, vamos falar só em duas coisas. Nós vamos ter dinheiro público e dinheiro de pessoa física, ambos identificados, portanto.
E vamos ter que fazer a campanha naquilo que cabe. Vamos ter que fazer campanhas mais baratas. Vamos ter que ter campanhas cada vez mais fiscalizadas. E o que se poderá estabelecer para 2018 será uma transição para um modelo mais consistente, que poderia ser, por exemplo, até o da lista aberta com proibição de coligação nas eleições proporcionais, abrindo-se a possibilidade, até em respeito aos partidos ideológicos, de federações, de blocos, que permitam a sua existência. E aqueles outros que foram criados, pela facilidade que está aberta, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2005, 2006, que proibiu a cláusula de barreira e favoreceu a proliferação de partidos, quer dizer, que haja uma recepção do partido ideológico num bloco, numa federação, que dure o mandato seguinte. Bom, Isso é que eu acho que é o possível para o ano que vem. Com relação ao financiamento, deputado Rubens, o relator também, ele propõe que mesmo a contribuição, a participação de pessoa física seja feita para o partido e não mais individualmente. O senhor acha que esse sistema, como o senhor disse, fortalece partido? No Maranhão a gente tem um ditado que diz que quem contrata a banda escolhe que música ela vai tocar. E assim tem sido nos mandatos políticos também. A empresa que contribui decisivamente para o mandato opina naquele mandato. E todos nós entendemos que o mandato deve atender o interesse geral da população, do povo. O mandato tem que ser um serviço público. Consequentemente, o financiamento também tem que ser público. Quem paga a conta, já que vai decidir, o ideal é que o povo assuma isso e que, desta forma, os mandatos também sejam mais livres, voltados para o povo e não viciados por fatores externos. Alguém pode dizer, esse valor é muito caro. 2, 3, 4 bilhões. Tenho certeza que é menos do que o que foi apurado agora com gastos com corrupção, que nasceram diretamente dessa relação promíscua entre a política e as empresas, justamente através do financiamento empresarial. Então, para o país, será um avanço, na verdade. Que o diretor da Petrobras, o Paulo Costa, disse, resumindo, ninguém investe, ninguém faz doação. Faz investimento. Faz investimento. Então é melhor que esse investimento. Então, é melhor que esse investimento seja por parte do poder público. Tem que ser em relação à pessoa física, mais grave do que quem paga a conta, se é A ou B, é qual o tamanho dessa conta. Eu não vejo problema nenhum em uma empresa doar para a minha campanha um valor de 10 mil reais. Ele vai comprar o meu mandato por causa de uma doação de 10 mil reais? Não. Agora, se a empresa doa 1 milhão de reais, é natural que haja aquela dívida de gratidão, que haja aquela participação maior no mandato. E é isso que nós... A contrapartida, exatamente. É isso que nós temos que ter preocupação. Então, mais grave do que quem vai poder doar, se é A ou se é B, é qual o valor dessa doação. Mais importante do que se o financiamento é público, empresarial, cidadão, é ter limite de gastos. O que não pode é como foi na eleição passada. Eu defini o valor dos meus gastos. Se eu coloquei 2 milhões de reais, é porque eu tinha como buscar 2 milhões de reais. Se eu quisesse ter colocado 10, eu poderia ter botado 10. Se a lei vem e fixa, um deputado não pode gastar mais do que 50 mil reais, isso é isonômico, é igual para todo mundo terá a oportunidade de disputar a eleição. Pouco importa se vão ser 10 empresas que vão doar cada uma 5 mil reais, ou se vai ser o cidadão. Então, ao meu ver, o mais importante é ter limites de gastos, até para facilitar a fiscalização. Se eu posso gastar 1 milhão, é difícil você mensurar. 100 mil, todo mundo fiscaliza com mais facilidade. E a mini-reforma que nós aprovamos em 2015 ainda foi buscar o ponto fora da curva de quem gastou mais. Tinha que ser a média. E a gente tem um limite de tempo, por isso a gente tem que fazer um pequeno intervalo e a gente volta lá daqui a pouquinho.